Oi, pessoal, no vídeo passado eu comecei a falar um pouco sobre ansiedade, que é um grande problema, né, que a gente vê entre os meninos que tem XXY, XYY, XXYY, 3XY e 4XY. A gente vê um perfil mais ansioso, né, a gente vê funções executivas alteradas, a gente vê uma tendência maior para depressão. E a gente também falou um pouco sobre como é a vida escolar deles, né? Eu queria falar um pouco mais sobre o plano individualizado de ensino. Eu vou contar um pouco da minha experiência e também eu convido vocês a nos comentários falarem um pouco também como aconteceu com vocês, né? Meu filho foi diagnosticado exatamente no ano em que ele estava passando pela alfabetização. Ele já tinha tido letramento normal, escrevia em caixa alta normal. Na hora de passar para a letra cursiva, nós percebemos uma dificuldade muito grande. E aí, um bloqueio no pensamento do raciocínio lógico-matemático. E, de certa forma, um bloqueio na leitura também. E aí nós fomos atrás, fizemos os exames neuropsicológicos, eles apontaram a possibilidade da síndrome de Asperger, e aí quando a gente foi investigar a síndrome de Asperger, que foi realmente laudada pelo neuropediatra, ele pediu um cariótipo e veio a cromossomopatia. Então, o que eu queria dizer para vocês? Desde aquele momento, ele estudava num colégio bastante conteudista de Brasília, e de ensino tradicional. Então, esse colégio não aceitava o fato de ele não conseguir fazer a letra cursiva. Por essa razão, ele começou a sofrer bullying, ele começou a ficar retido na hora do recreio para poder copiar no quadro com letra cursiva, e a gente achou que a autoestima dele baixou muito. Então, naquele mesmo ano, no mês de setembro, numa quarta-feira, nós tiramos ele desse colégio e levamos para outro colégio, até mais forte, mais conteudista, porque naquele momento a gente ainda não tinha o diagnóstico dele. Nós levamos, esse colégio fez um trabalho excepcional para salvar a alfabetização dele. Ele passou de ano. No ano seguinte, que já era o segundo ano, ele começou a apresentar muita dificuldade para fazer 6, 7 páginas de dever. E nós fomos aconselhados no final do ano a levá-lo para uma escola que não fosse conteudista, que fosse uma escola menor, em que ele pudesse ter um plano individualizado de ensino. E nesse momento nós começamos a descobrir sobre a cromossomopatia. E aí eu comecei a estudar um pouco mais e cheguei à conclusão que meu filho realmente não precisava de uma escola conteudista, ele precisava de uma escola mais humanista, uma escola que pudesse abraçá-lo, aceitar a individualidade dele e trabalhar o indivíduo dentro dessas características, né? Então nós fomos para um colégio que foi muito bem recebido. É um colégio em que ele pode ver os 4 muros do colégio para se sentir seguro, não é um colégio grande. É um colégio que tem apenas uma turma por série, né? E foi um colégio que aceitou fazer uma parceria com a gente para que a gente tivesse um plano individualizado de ensino. De maneira muito prática, o que nós começamos a fazer? Como a letra dele era um empecilho e um motivo até de vergonha, porque as crianças falam que tem letra de bebê, tudo, a questão da letra ela foi afastada, principalmente na hora de você aferir o conhecimento. Então, por exemplo, nas provas, eles evitam que ele tenha que escrever. Eles tentam medir o conhecimento dele usando questões associativas, né? Ligue a pergunta à resposta, marque verdadeiro ou falso, ou classifique de 1, 2, 3, 4, ou ache numa cruzadinha. Até a professora dele, que é uma professora fantástica, espetacular. Um beijo grande para a tia Ellen, que tá com ele já há 2 anos, né? Porque ela também foi promovida, também passou de ano no ano passado. E então a Ellen achou formas, por exemplo, eu me lembro de uma prova em que tinha, eles estavam estudando vertebrados e invertebrados, e a professora comprou uma cartela de adesivos de animais, e aí ela fez as 2 colunas e ela disse: colhe aqui os animais vertebrados e colhe desse outro lado os animais invertebrados. Com o corpo humano, ela também usa adesivos, ou seja, a gente tem como aferir o conhecimento sem que a escrita seja um bloqueio, porque muitas vezes ele vai dizer: eu sei, mas eu não quero escrever, porque escrever para mim me dá um trabalho muito grande.
muitas vezes, principalmente de manhã, a mão treme um pouco. E esse tremor intencional da mão pode dificultar na hora de escrever. Então, uma dica que eu dou para as mães, para os professores, eu sei que tem professores me assistindo, né? Tem professores de crianças com várias cromossomopatias. A dica que eu dou para vocês é essa: tentem passar de maneira visual e, ao oferir conhecimento, retirar a escrita do meio do processo da prova, né? Vou te colocar uma prova diferente, uma prova menor, mais reduzida, até mesmo o conhecimento. Eu acho que quando a gente fica tentando, por exemplo, que ele tem que conhecer todas as partes que ficam dentro de uma flor, ele não vai conhecer isso, mas ele tem como conhecer o básico, porque a memória operacional não é boa. Então, ele não vai decorar tanta coisa quanto uma criança neurotípica vai decorar, né? Então, vamos aproveitar para passar para ele aquilo que é o principal, aquilo que ele precisa saber para poder passar desse conteúdo para um próximo conteúdo, certo? Beijo para vocês.